MS em Dia Preview, informação até você. Imagine você gravar um vídeo no seu carro, ir dormir e depois, ao acordar, perceber que esse vídeo viralizou no Brasil todo e que você passou a ser uma pessoa muito famosa. Isso tem um preço. Teve o preço da fama bom e teve também o ônus, que foi também ganhar inimigos da noite para o dia e se transformar numa pessoa que representava um pensamento de uma parte da população e praticamente uma antítese para outra parte da população. Eu não estou falando de hoje, onde o Brasil está muito polarizado. Eu estou falando de 7 anos atrás, 2015, onde havia aquelas passeatas pró-impeachment da Dilma. E uma pessoa aqui de Mato Grosso do Sul, que eu vou entrevistar agora, se posicionou de uma maneira também muito veemente, praticamente no mesmo tom do que se era posicionado, ao contrário do que ele pensava. Eu falo com Marcelo Heitor, aqui no MS Dia Preview, de novo. Fica comigo no vídeo. Obrigado, feliz aqui pela sua presença. Aqui é um espaço de todos, de todo mundo, das pessoas poderem se expressar bem. Eu sempre fiz questão muito disso no MS Dia, e nesse ano voltando a fazer atividade. Era fundamental que você também tivesse aqui, você que veio em 2015 e falou tanta coisa que aconteceu depois, só não falou da eleição do Bolsonaro, mas você fez uma futurologia bem interessante na época. E isso depois de ter passado por várias circunstâncias pós-vídeo. Eu queria primeiro que você contasse pra gente, muita gente talvez não lembre, ou alguns lembram no caso, o que foi aquele vídeo? O Brasil de 2000, o gigante acordou, né? Não sei de que ressaca que ele acordou, mas assim, em 2015 era muita gente indo para as ruas, querendo o impeachment da Dilma, a saída dela e reclamando da vida e pensando que tudo tinha que mudar do A ao Z. E você também tinha o seu posicionamento, grava no seu carro um vídeo tirando onda com as passeatas tiravam onda com as coisas, você também fez o seu papel de tirar onda. Como que foi aquilo? Muita gente que você não conhecia, passou a querer te conhecer, querer saber quem que era o cara do vídeo, não acreditava que ele era daqui de Mato Grosso do Sul, e aí você também teve pessoas que passaram a te odiar de uma hora para outra? Muito. Antes de mais nada, de novo, obrigado pela oportunidade. Eu sempre digo que meu pai me ensinou a ter gratidão pelas oportunidades e pelas pessoas. E você foi o cara que teve coragem de me trazer, de abrir o espaço, da gente bater um papo sobre tudo que aconteceu e sobre as coisas que poderiam acontecer ainda naquela época. Então, não poderia deixar de voltar, de poder participar aqui, abrilhantar o seu espaço, o seu projeto, e dizer que eu sou muito, muito grato pela amizade e pela confiança que você tem em mim, e eu também, obviamente, tenho em você. A questão daquele vídeo foi algo completamente surreal na minha vida, e creio eu que fui o precursor de algo que depois se tornou normal no Brasil, né? Até aquele momento as pessoas não tinham views ou não se manifestavam via vídeos daquela forma, né? Era um movimento que vinha crescendo contra a Dilma. Na época as pessoas diziam que era um movimento apolítico, e o meu vídeo, inclusive, eu digo ao contrário, falei, não existe movimento apolítico no Brasil. Político. Não, é extremamente político. Na época era financiado, inclusive, por políticos com mandato, né? Você não faz uma movimentação, você não aluga carro elétrico, você não faz movimentação se não tiver uma fundamentação política naquilo. E tinha. Então eu gravei um vídeo daquilo, eu lembro que foi numa segunda-feira que eu postei. As manifestações contra a Dilma tinham sido num domingo. Você postou no Face? Postei no Face, mas antes, na verdade, eu mandei ele num grupo de WhatsApp do meu time. Nós temos um time de futebol amador aqui em Campo Grande. Então, a gente está falando de 2015. 15. Muita gente já usava o WhatsApp, mas o Instagram não tinha o número de usuários hoje. Isso. E a parte digital não era também da forma como é hoje, muito menos tão polarizada quanto é. Muito menos. E ali que a gente viu como que é a escala de um vídeo que cai e viraliza no WhatsApp. Foi a partir dali que veio, inclusive, esse tipo de métrica, porque é algo não tem controle. Chegou a ser o terceiro vídeo mais visto do Brasil. Em 2015, né? Na época, um amigo meu que mexe com TI tinha esse levantamento no YouTube na época, né? Foi o terceiro vídeo mais visto no Brasil, somando todos os perfis que não foi você que postou, não fui alguém ganhou dinheiro em cima disso. Antes devia ter sido eu, né? Colocado num canal monetizado, mas às vezes não tem também um apelo quando é alguma coisa mais assim voltado para isso.
às vezes não tem não atinge tantas pessoas como foi espontâneo, como aconteceu. Então eu gravei numa segunda-feira no caminho da casa do meu pai, eu morava na época na casa do meu pai, até o nosso escritório. Porque no domingo, nós fomos jogar bola, era 11 horas da manhã o nosso jogo, lá no campo do Beto Rezec. E meus amigos, no nosso time de futebol, inclusive, a maioria, eles são de orientação de direita, centro-direita. Você sempre foi um cara sobre conviver com tudo, super, conversar com todo mundo. Tem amigos. Como é a maioria das pessoas em Mato Grosso do Sul, tem que ser. A democracia pressupõe convivência harmônica entre os que pensam diferente. E no dia choveu muito, e foi pífio. Aquela primeira manifestação contra Dilma, né? E aí, não foi ninguém, flopou, que é o termo que eles usam, né? Não foi ninguém e tal, não sei o que lá. E eu falei, vou tirar um sarro desses caras, porque tiraram de mim lá no futebol. Vai cair, já caiu a Dilma, não sei o quê. Aí eu falei, vou fazer um vídeo e vou tirar um sarro dessa manifestação. E eu gravei o primeiro vídeo voltando do futebol para minha casa, no domingo. E esse vídeo eu ia postar, só que cheguei em casa, aí tava minha mãe, meu pai, a gente almoçou e tal, e me esfriou aquilo, né? Dormi, quando eu acordei na segunda-feira, eu olhei aquele vídeo e falei, cara, ainda bem que eu não postei. Porque, de fato, esse primeiro vídeo, ele era muito mais ofensivo, provocativo, eu tava sem camisa. Mas também é um reflexo do que você também ouvia, né? Sim, aí eu cantava para zoar o cara do time adversário do nosso dia, que era um dos movimentos do Bolsonaro na época, que tava começando. Eu cantava, eu gritava assim, chove chuva, chove sem parar, porque choveu no dia, né? Eu não sei o quê, falei, não vou fazer. Esqueci, tomei um banho e falei, vou fazer outro. Aí estava arrumado para trabalhar, logicamente, e fiz aquele fatídico vídeo aí no caminho do escritório, e foi um arraso, um assombro, e durante a segunda-feira eu vi, já nas minhas redes, né, que eu postei no Facebook, perto das 11 da manhã, começou a subir, e comentário, e falei, mas isso aqui tá meio diferente e tal, aí começou a vir os primeiros xingamentos. E teus pais, quando eles viram o vídeo, você é sobrinho do Zeca. Sobrinho do Zeca, primo do Vander. Fez sem avisar ninguém. Não, sem avisar ninguém, logicamente. Meu pai... Fez como cidadão, né? Como cidadão. Meu pai vindo de Murtinho para Campo Grande, ele era prefeito, tinha reunião aqui. E aí passou o dia normal, meu pai falou comigo, nada de anormal. Fui jogar tênis no final da tarde. Quando ele, nesse tempo, assim, eu desliguei o telefone, quando eu liguei, tava uma loucura. Aí já tinha... Uma amiga minha que era procuradora jurídica do meu pai no Murtinho falou, Marcelo, seu vídeo, cara, tá na Sherazade. Na época a Sherazade ainda era contra. Hoje você vê como que o mundo virou. Hoje aquela Sherazade já é Lula. Na época era Bolsonaro, não sei o que lá, mas te descendo o cacete. Eu falei, me defende aí. Aí caiu no grupo aqui dos procuradores jurídicos, eu falei, brincando com ela, me defende. E normal. Quando eu cheguei nesse caminho, cheguei em casa, aí meu pai já sabia, ele tinha ligado para ele dos jornais aqui do estado, revista, e aí... Você é a favor ou o quê? Seu filho falou, meu pai não sabia de nada. Chegou em casa, o que aconteceu? Eu falei, pai, eu postei esse vídeo aqui. Aí ele olhou e falou, não tem nada demais. E foi, sim, uma loucura, realmente. Aquele ano, posteriormente, depois vem em 2016, o Bolsonaro consegue uma ascensão muito grande política a partir de toda essa convulsão que tem o Brasil. Muitos políticos tradicionais imaginavam que podiam surfar naquela onda, que nem você falou, a suspeita ou até a confirmação de gente que financiou o partido, financiaram as passeatas. Mas é justamente ele, se colocando como outsider e tal, que passa a visitar o Brasil todo, com salário de deputado, a condição que tinha para viajar, e aí vira um presidenciável. Mas muitas pessoas, grande parte do público, duvidava que ele pudesse ganhar ou que ele pudesse concorrer com alguma competitividade em 2018. Você mesmo era um desses, né? Fui um vencido. Te surpreendeu muito a eleição do Bolsonaro, a onda Bolsonaro, e não só ele, né? As outras pessoas até que se elegeram nessa mesma esteira? Muito. Porque, na verdade, hoje a gente fazendo o recorte de frente para trás, fica mais fácil. À época, toda a elite, a classe política do Brasil, não fez aquele movimento de tirar a Dilma. Hoje já se sabe, na época só a gente defendia totalmente sem motivação, né? Foi um golpe de fato, político, jurídico. Todo impeachment ele é muito político, né? As pessoas falam de questões técnicas, a imprensa trabalha isso, o cidadão tenta justificar, mas todo impeachment ele é muito político. E ali o que aconteceu? Eles insuflaram parte da população, principalmente a elite, de novo, retorno política do Brasil, que não aceitou a quarta derrota seguida, né, para a esquerda, para um projeto que o Lula começou, né, passou para Dilma. E se a Dilma, de repente, termina, você vê como são as coisas, termina aquele mandato que ela vinha sangrando muito em função do Aécio não ter aceito a derrota,
Se estavam aquelas pautas bombas do Eduardo Cunha, não deixaram ela governar, a mulher ficou 1 ano e meio e não fez praticamente nada. Até inventarem a questão das pedaladas, para que ela acabasse sendo empichada e começasse todo esse problema do Brasil, né? Porque o impeachment nunca é bom para o país, para a democracia. Você demora 30 anos para você recuperar. Tanto é que hoje já tem o discurso aí de se questionar a urna eletrônica, que é uma idiotice, uma sandice total. Como é que alguém se elegeu a vida inteira na urna eletrônica, de repente, do nada, acordou, não é confiável? O próprio Bolsonaro que defende isso, que insufla isso. Então, na época, a elite política do Brasil não aceitou, insuflou a população, começou, se você se recorda bem, por causa dos 20 centavos da gasolina, passou de 2,60 para 2,80, absurdos 2,80, hoje ela está mais barata, caiu para R$ 7,00, diminuiu um pouco agora com esse movimento do governo de diminuir o ICMS. O Murtinho deve estar bem caro, né? Tava bem caro, tava R$ 7,90, agora está R$ 6,20, caiu, baixou bem, mas não se engane, viu? A hora que acabar isso em novembro, vai para 9. Na hora que acabar essa pauta do governo, esses pacotes de bondades, inclusive essa loucura de ICMS, de querer questionar Petrobras, vai subir de novo para mais caro do que estava. Então eles não queriam que a Dilma continuasse. Ponto. Armaram esse impeachment para poder desestabilizar e, de repente, tomar de assalto o poder, como foi com o Temer, que era o vice da Dilma, né, para fazer esse preâmbulo e chegar na eleição e tirarem, de fato, arrasarem com a esquerda, como eles falavam. Só que essa mesma elite, as meios das grandes comunicações, das mídias mais tradicionais, que financiam, que têm mais dinheiro, mais condições, obviamente que não era para desembocar no Bolsonaro. Na época, a estratégia, todo mundo sabe, era para se eleger alguém da centro-direita deles, que foi o Alckmin, que acabou concorrendo, que hoje é o vice do Lula, camarada Geraldo. Até porque esse conceito de direita no Brasil ele é um pouco novo e ainda sendo construído, né? Tem, porque você pega o Brasil é um país... Luiz Eduardo Guimarães, talvez, lá atrás, o filho do Eduardo Campos, depois... o Luiz Eduardo Magalhães, né? Sim, que estava sendo talhado para ser presidente, acabou tendo aquela tragédia, morreu, né? Você infartou, era um menino lá na Bahia, tinha mais isso. E a Bahia hoje que é o reduto da esquerda. Você vê, das últimas eleições, desde que o Lula entrou, o PT, os candidatos da esquerda, né? Eles vêm de lá com a diferença de votos e se decide, obviamente, no centro-oeste, no sudeste, mas de lá vem que era onde surgia, na verdade, os grandes conservadores, os coronéis, que a turma fala. E de lá você vê que virou um reduto de quem pensa, né, na frente ampla, na real democracia, como nós estamos tentando. Para você que acabou virando um embaixador, um porta-voz da esquerda aqui no nosso estado, não tem mandato, mas... passou a ser alguém consultado, deu uma opinião, até porque do lado da direita também pessoas das ruas passaram. Alguns viraram senadora, viraram deputados, tudo mais. O que seria a esquerda? Para a pessoa que estiver assistindo esse vídeo, entender a questão de conceito, direita, esquerda, claro, tem algumas análises mais acadêmicas, vão explicar, mas no Brasil, o que seria isso? O que seria direita e esquerda? No Brasil, até porque a esquerda já teve... O PT, um dos primeiros locais que ele conseguiu o governo estadual foi no Mato Grosso do Sul. Sim, a minha mãe foi a primeira prefeita eleita da história do PT no Mato Grosso do Sul, em 96, junto com a companheira Dorcelina Folador, em Mundo Novo, 2 mulheres. Que foi assassinada. Foi assassinada ainda no mandato, brutalmente assassinada, ficou só minha mãe. Muitos dos programas sociais que vieram a ser implementados pelo governo federal começou na pequena Porto Murtinho, nossa cidade, com a minha mãe, Dona Miriam, prefeita. Que veio quebrar uma hegemonia de longa data. Até hoje, a primeira e única prefeita eleita na história do município. Murtinho é centenário, né? Que agora virou bola da vez novamente por um projeto que meu pai, a família defendia, da ponte, da rota bioceânica, que vai mudar por completo, né, a trajetória e o panorama social e econômico de toda aquela região. E lá começou com minha mãe, quando ela era prefeita. Então, a esquerda, o que é as pessoas de centro-esquerda que a gente fala, que tem mais a visão à esquerda? São as pessoas que acham e defendem que o poder, que o governo tem sim, que dá condições para quem não nasceu com dinheiro ou com condições de sim entrar no mercado de trabalho, de ter uma educação de qualidade, né, que defende que os profissionais da educação, da saúde, da segurança pública sejam melhores remunerados para diminuir um pouco essa casta dos melhores salários para uns e para outros. Né? Nós da esquerda defendemos
que as pessoas têm liberdade de raça, liberdade de credo, liberdade de amar uns aos outros, sem essa pecha de ser contra os movimentos LGBTQIA+. Né? O Brasil é um país enorme, de muitas e muitas e muitas pessoas, gerações que vieram engrandecer culturalmente e socialmente o nosso povo. A gente não pode achar que as pessoas que têm o caráter mais conservador, que defendem hipocritamente a família tradicional, que seja o pessoal que se identifica mais como conservador de direita, que é a família tradicional, pai, mãe, mulher não pode receber mais que o marido. Então a gente que é de esquerda pensa exatamente o contrário de tudo isso. Né? Enfim, o governo é sim indutor de distribuição de renda, de inclusão social, das cotas, de melhores qualidade no ensino público, porque tem que ser, não é todo mundo que tem condições de pagar uma escola particular, de competir depois no mercado de trabalho com alguém que formou numa escola particular, financiamento de curso superior para quem não tem condições, e as universidades às vezes só tem no lugar as privadas. Né? Então essas pessoas que defendem a forma mais de defesa social do governo as pessoas que têm orientação mais à esquerda. Né? O pessoal que tem a orientação mais à direita pensa o contrário da gente. E nisso, o Bolsonaro, ele é muito... A gente tem que ter muito cuidado até para criticar esse tipo de coisa, porque, por exemplo, o conservador de hoje no Brasil, via de regra, ele é hipócrita. Via de regra, ele é hipócrita. Porque como é que o Bolsonaro pode se auto-intitular um defensor da família tradicional, tendo o histórico familiar que ele tem? É isso que a gente discute e a gente questiona e a gente critica. Pô, o cara tá no terceiro casamento, meu irmão. O cara tá no terceiro casamento, foi largando uma mulher para pegar mais nova, trata os filhos daquela forma. Da onde? Que família tradicional que é essa que ele defende? Por quê? Investido por quem? Sabe, depois que quando os movimentos da igreja também, com todo respeito, principalmente da igreja evangélica, começaram a se envolver com política, perdeu o senso e o sentido, principalmente da fé, e segundo, de se envolver com isso. Claro que política está inserida em tudo da nossa sociedade, no bairro que a gente mora, na igreja que a gente frequenta, no campo de futebol que a gente joga bola, mas você não pode querer colocar o dogma que um homem está lá dizendo como se fosse algo que Deus está mandando e envolver isso com política, bancada da Bíblia. De Deus, o Estado é laico, por definição de início. Você não pode falar que vai colocar um terrivelmente evangélico no Supremo, porque ali não está para discutir a fé de ninguém, até porque não se discute. O fato de uma pessoa não ir na igreja não diz que ele é menos cristão que quem vai. Então essas coisas de família tradicional brasileira, aí você vai ver o cara, vai investigar, o cara bate na mulher, sabe, o cara defende que a mulher tem que ficar em casa, não quer que a mulher saia para trabalhar. Nós estamos em 2022, hoje em dia não cabe mais esse tipo de discussão, não cabe mais esse tipo de preconceito. A gente tem que começar a mudar, inclusive nas eleições, que é quando a gente escolhe quem vai nos representar para fazer, inclusive, esse tipo de discussão, que é um absurdo. Agora, assim, a política ela tem suas ficções, né? Às vezes, em vez de tratar da realidade, trata só do mundo lúdico, onde as ideias correm para lá, para cá, fica tudo num viés dialético. E a realidade ela é muito dura. Completamente. Você, depois do vídeo, ganhou a projeção, chegou a ser candidato a vereador na época, mas assim, sempre no que você pôde, você tentou ajudar pessoas de origem bem humilde, bem simples. Não fez isso só por causa da campanha, fez isso muito antes e continua fazendo depois. E essa situação de conhecer quem vive numa situação de extrema vulnerabilidade é algo que talvez todos deveriam ter também esse privilégio, até para poder entender o país que vive, a cidade que vive, o estado que mora também. E essas pessoas, elas tentam sobreviver, não é nem viver. Exatamente. Né? No caso, essa situação dessa intervenção do Estado, nesse tipo de problema que é tão complexo e tão pesado, isso não devia ser de direita, de esquerda, devia ser um dever da sociedade e do Estado. Sim. E essas coisas fundamentais acabam virando bandeira, né? Como infraestrutura. Infraestrutura é infraestrutura, independente do partido, de quem for, tem que fazer o bem feito. Você acha que, você falou da questão da hipocrisia, a nossa sociedade também é um pouco hipócrita de tornar algumas coisas invisíveis, né? De a gente querer ser, às vezes, de
ser dono de um discurso, de querer fazer as coisas a partir da própria realidade, com empirismo, né, uma própria análise, mas se negar a enxergar determinadas situações, principalmente a pobreza extrema, a fome. Eu estou falando isso porque um dos temas dessa campanha para presidente, talvez até no Estado, é a questão da dificuldade. As pessoas estão com uma inflação alta, muitos estão com salário achatado, insegurança poder de compra menor, tudo muito caro. Hoje, em Porto Murtinho, que é a minha realidade, que eu estou morando lá hoje, tocando as coisas da nossa família. Um gás de cozinha em Porto Murtinho hoje custa mais que 10% do salário mínimo. Se um gás de cozinha custa 10% do salário mínimo, como é que esse chefe de família vai comer, vai vestir, vai morar, vai cozinhar, se um gás de cozinha consome 10% do que ele ganha? Então essa questão, às vezes as pessoas moram, vivem e convivem só dentro da própria bolha e acham que aquilo ali é só aquilo que representa a sociedade. Isso de conhecer, até deixa eu mandar um beijo aqui pro pessoal, há muito tempo que eu não vejo meus amigos ali. Quando eu fui candidato a vereador, minha campanha se baseava ali em Dom Antônio, Jardim Los Angeles, fiz grandes amigos ali, conheci pessoas maravilhosas. As pessoas não têm o que comer, não tem piso na casa. Eu vi isso. Teve uma chuva muito grande durante a eleição em 2016, eu fui lá ajudar, as pessoas moram em barraco, gente. Não tem, a gente às vezes, e isso... Quando você vai discutir com o meio em que você vive, eu sou um cara que eu me considero, eu sei que eu sou extremamente privilegiado. Sou filho do funcionário público, que tem um salário altíssimo, meu pai é procurador de justiça, minha mãe, professora, empreendeu, sobrevivo das empresas que nós criamos ao longo da vida, sobrevivo muito bem, tenho uma filha que eu encaminho, que não passa por esse tipo de dificuldade, mas eu não deixo ela ser uma alienada da vida. Eu falo, eu mostro, eu levo ela para ver. Porque é só esse choque de realidade que faz as pessoas melhorarem enquanto ser humano. Quantas vezes discuti com amigos meus mesmo, questão de política, a gente está num churrasco, começa a beber, obviamente discute-se política e tem que se discutir. E às vezes quando eu ia defender o governo que eu acredito que era do Lula, da Dilma, né, questão em época de eleição, quantas vezes escutei de amigos meus inteligentes, pessoas bem colocadas na sociedade, falar que classificar o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, aí que ele mudou o nome, como esmola. Falei, bicho, é esmola para você, que graças a Deus tem uma vida muito boa, mas para quem não tem o que comer, é muito. Não você dá acha que R$ 200 reais vai resolver? Resolve. O sujeito, a família que sobrevive com quinhentão, não dá para comparar com um cara que gasta quinhentão no para encher o tanque de um carro hoje. Entendeu? Não tem como. E aí você fala, o cara fala assim, você está falando isso, mas eu falo porque eu conheço. E é verdade, vamos lá ver, cara. Até sua vida vai melhorar depois que você vê isso. Então a dificuldade que o nosso povo tem, ela é grande, ela é enorme. E ela está maior. Porque hoje aumentou o número de desempregados. Aumentou o número de pessoas passando fome. Que isso é uma coisa que eu sempre falo, vamos discutir, vamos levar. Porque o que acontece com o bolsonarismo? Ele idiotizou as pessoas. Emburreceu as pessoas. Você não consegue mais discutir com o cara alguma coisa se não vai para baixaria, se não vai para briga, se não vai para ofensa. E isso nós também sabemos fazer. Você quer discutir rasamente, quer discutir de forma baixa, vamos discutir. Só que não vai adiantar nada. Então o que eu procuro trazer para a turma? Vamos discutir governos. Como que se vivia na época do Lula, como que se vivia na época da Dilma, como que se vive hoje. Vamos discutir. Eu falo nos grupos que eu participo, às vezes os caras começam a discutir, vê que eu tô lá, aí sabe o que é, o mimimi, não sei o que lá, vamos, como é que é, não sei o que. Eu falei, bicho, vamos fazer o seguinte, todo grupo que eu entro, que tem maioria bolsonarista, convivo bem com eles, eu faço o seguinte desafio. Pega você, eu falo pro cara, 5 pontos, 5, quaisquer a sua escolha, que você acha que o governo do Bolsonaro foi bom, e vamos discutir da época do governo do Lula. Você escolhe. Você quer discutir infraestrutura, você quer discutir economia, você quer discutir assistência social, você quer discutir casa popular, você quer o que você quiser. Escolhe e vamos discutir comigo. Mas o cara, será que vai procurar no Google? Eles gostam de ir lá no Google, né? Será que o cara vai procurar e ver que não tem por onde começar? Primeiro que ele me responde. Segundo que começa, mimimi, não deu, não sei o que lá, papá, Bolsonaro, mito. Não tem como discutir. Você quer discutir. E a gente estava conversando até antes de começar a entrevista, essa eleição ela vai ser um referendo. O povo sabe o que está sendo discutido nessa eleição. Essa eleição aqui é um divisor de águas para o Brasil.
do que nosso povo quer. E a urna eletrônica soberanamente vai dizer quando sair o resultado. Agora, muito se falou, alguns pareceres aí de especialistas, que o que fez também muita diferença no Bolsonaro foi o pobre de direita. Com certeza. A pessoa que passa a consumir melhor, passou na última década e tal, tudo mais. E aí também acabou tendo mais acesso e buscou mais embasamento político, só que da forma como buscou, também acabou se transformando nesse tipo de política, que acaba sendo uma política mais inflamada. A grande bandeira do Lula no segundo mandato foi dar mais acesso para as pessoas consumirem mais, a economia funcionou melhor, a gente nem foi tão afetado pela crise de 2008. Mas de lá para cá o mundo mudou um monte, né? Mudou, muitas coisas para pior, né? Mais rápido. Você acha que o Lula, na idade que está, nas condições que está, teria condição? E eu emendo mais uma situação para a gente poder analisar. O Zeca fez, em 8 anos, um bom governo, ajudou em muita coisa, pegou o Estado praticamente quebrado, muito endividado para o primeiro ano, deu conta e melhorou bastante a vida do funcionalismo público, que é uma coisa que até hoje é muito lembrado. Mesmo assim, de lá para cá, o PT nunca mais teve uma chance aqui no Estado, talvez o PT de terno, né, que é o PSDB, que o pessoal de direita fala isso, mas o próprio PT nunca teve mais uma chance nisso, né? Elegeu depois para deputados, né, tudo mais, vereadores. Tem o Wander, que é recordista, sexto mandato, vai se eleger federal, né? Mas assim é proporcional. A visão política da população mudou muito nos últimos anos? Então, excelente a pergunta, e essa é um pouquinho mais longa, porque vamos dividir entre Mato Grosso do Sul e Brasil. Nós vivemos um estado extremamente conservador. E esse é um embate que eu tenho muito, familiarmente e fazendo política. Em tudo você fala? Em tudo. É um estado extremamente conservador. O Zeca, as 2 vitórias do Zeca para governo do estado aqui foram um hiato na história do Mato Grosso do Sul. Impensável. Um ponto fora da curva, né? Impensável era antes a vitória dele, impensável depois que ele entregou o mandato. Tanto é que o Zeca, ele concorreu de novo com o André na reeleição e teve 45% dos votos quase. Para você ver. E o Zeca, o Zeca tem muito voto para tudo que ele sai candidato em reconhecimento ao governo que ele fez, porque o Zeca, de fato, foi o melhor governador que o Mato Grosso do Sul já teve, principalmente o primeiro mandato. O primeiro mandato do Zeca foi algo que nunca vai ser sequer igualado. Acho que ele recebe 3 folhas. Ele pagou 17 folhas no primeiro ano. Meu Deus. 17 folhas no primeiro ano. O Zeca apontou também, obviamente, com essas questões dos programas sociais, que são bandeiras do PT, e o Zeca leva o PT no nome, né? Zeca é do PT, né? Implantou aqui no Mato Grosso do Sul, Lula veio aqui, né? O Zeca foi governador com o Fernando Henrique presidente, depois o Lula no segundo mandato se elegeu. Fez um belo do mandato, o Zeca implantou aqui o Fundersul, que muitos dos fazendeiros da época achavam um absurdo e hoje pagam com prazer e o governo do estado não vive sem, né? Que é a arrecadação via os nossos fazendeiros, que é revertido para eles mesmos, estrada vicinal, ponte, cerca, esses negócios. Que é uma coisa que depende de manutenção constante. Constante. O Zeca, inclusive o Zeca, ele colocou nas micro-regiões postos do Fundersul à época, eu lembro, com máquinas, com investimento, foi uma coisa assim, extremamente... O governo do Zeca foi um sucesso. O segundo não foi tanto. Né? O primeiro, até por conta desse choque de gestão que ele deu, você se lembra que o Mato Grosso do Sul, quando o Zeca assumiu, arrecadava 30 milhões mês. Né? Porque os caras sucateavam antes de entrar para dentro do cofre do Estado. O Zeca entregou o Estado arrecadando 10 vezes mais. Né? Uma coisa assim, era um absurdo. O funcionalismo público que você citou, o funcionário público ama o Zeca. Um delegado de polícia, que hoje a maioria está aí defendendo o Bolsonaro, sem razão, ganhava 3 mil quando o Zeca assumiu. Quando o Zeca saiu, um delegado de polícia ganhava 26 mil reais. Equiparou delegado de polícia, equiparou defensor público com salário, né, do Ministério patamar Público. Nacional. Patamar, o Zeca valorizou os profissionais da educação. Né, o Zeca fez aquela cesta que ele dava Bolsa Escola, a própria do governo, ProUni, FIES, ele começou aqui a fazer estadual, muito antes do governo federal fazer, que o Coronel Haddad já foi ministro do Lula. Então o governo do Zeca foi maravilhoso, mas o nosso estado é muito conservador. Depois que o Zeca saiu, foi o André, que também foi um bom governador. Mato Grosso do Sul, na verdade, mesmo que a gente seja adversário político, e eu sou um cara que eu não discuto a vida pessoal de ninguém, mas politicamente a gente tem
tem que discutir, tem que criticar quando precisa e tem que elogiar. Mato Grosso do Sul teve bons governadores após o Zeca. O Zeca fez um excelente mandato, o André fez um bom mandato, o Reinaldo está fazendo um bom mandato naquilo que se propõe, né? Nos investimentos que ele propõe, na classe que ele representa. O Reinaldo tem feito um bom mandato, vai entregar bem o governo. Quem assumir e ganhar a eleição tem tudo para continuar nessa toada. Mato Grosso do Sul está, de fato, muito bom. Só que, em função desse estado ser conservador, vem da base da agricultura, da pecuária, né? Eles pensam política de outra forma, comportamental também, né? Então, eu acho que essa vitória do PT, até agora a única, né, desse mandato do Zeca, ele vai demorar muito para a gente ter, de novo, protagonismo a nível estadual, né? Campo Grande nunca fizemos um prefeito, sempre disputamos no segundo turno, mas nunca fizemos. Teve em Dourados, teve Petila, né? Teve outro prefeito em Corumbá também, que na época do saudoso Reuter, né, que faleceu, também era do PT, mas Campo Grande a gente não consegue entrar nisso. Propriamente o Zeca também e o próprio Wander nunca tiveram votações expressivas aqui. Em 2016 você viveu um pouco o dilema desse conservadorismo de Campo Grande, daqui ser muito peculiar concorrer a um cargo político, né? Você era cotado para ser o mais bem votado, entre os 5, entre os 10 mais bem votados naquela campanha para vereador, e acabou, quando abriu as urnas, não tendo um resultado tão expressivo. Como você falou, que influenciou naquela situação? A política tradicional te engoliu? Completamente. A política aparelhada? Muito. Primeiro que, como assim, ela te engoliu? Me engoliu primeiro da questão da forma de se fazer campanha. Eu tenho algumas convicções que, para mim, elas são muito caras. Apesar de ser filho de um casal que o meu pai foi prefeito, minha mãe foi prefeita, meu tio foi governador, meu primo, deputado de sucesso aí, 5 mandatos. Eu tenho algumas convicções minhas que são muito caras. Eu fui candidato a vereador pelo PCdoB. Não fui nem pelo PT, que hoje eu já voltei ao PT de Porto Murtinho. E hoje o PCdoB está na moda, né? Tem aí governador do Maranhão, tudo mais. Mas naquela época saiu, né? Ele vai ser senador agora pelo PSB. Fábio Dino, excelente, melhor governador do Brasil, foi eleito há muito tempo. Lá, inclusive, o piso dos professores é R$15 mil. É o maior do Brasil, mais alto. O professor mais bem remunerado do Brasil é no Maranhão. E aí eu falei, vou ser candidato e não vou gastar dinheiro. Você tá louco, você não tem como você ser candidato a vereador e na capital de um estado, né, com essa cabeça. Eu falei, mas cara, se alguém não começar a fazer política de forma diferente, nós vamos continuar sendo essa bagunça de quem tem dinheiro paga uma campanha para vereador, R$500 mil. Naquela época não tinha o fundo, né? Não tinha o fundo partidário, não tinha. Depois foi criado, hoje te dá uma estrutura. Tá bem rico esse fundo. Você é a favor do fundo? Desse tamanho? Ou não, a favor do fundo? Eu sou a favor do fundo. Que ele igualiza, né? Eu sou a favor do fundo, mas eu tenho algumas críticas, assim, não tanto pelo valor. Eu acho que o Brasil arrecada tanto, se for para deixar mais igual, isso nós estamos discutindo, a forma de fazer política, eu sou a favor do fundo, que seja igualitário. Mas ele não é, nem dentro do próprio partido. Os candidatos que têm mais chance recebem mais. Sim. É uma bagunça meio que o jeito que usam esse fundo eleitoral. E o fundo eleitoral tão grande assim só faz sentido se você proibir de vez o financiamento privado de campanha. E não acontece isso. Não acontece. Hoje não pode mais empresa doar, mas doa, porque não tem. Hoje tem o pool aí, né, o pacote candidato. As pessoas sabem quanto que tem que gastar para minimamente você ter chance. Foi algo que eu tentei quebrar na época. Falei, eu fui candidato a vereador aqui, cumpri minha campanha, eu gastei R$19 mil. Quando eu falo isso, primeiro, ninguém acredita. Segundo, que o cara que acredita fala, então você foi extremamente bem votado, tem 504 votos com 19 mil. Falei, e ainda tive que responder. Você vê como que a justiça também age com motivação política. Eu gastei 19 mil e ainda tive que responder na justiça eleitoral, porque minha avó, que na época estava viva, minha avó era pensionista do Exército, me doou 3 mil. Eu tive que responder. Minha tia, inclusive a filha da minha avó, minha tia, que fez a defesa da minha avó, falou, mas o cara, a mulher é neto dela. É neto, né? Tá muito abaixo do limite do que ela poderia doar. E o que vocês querem abrir? Queriam abrir a conta da minha avó, queriam violar o sigilo bancário da minha avó. É umas coisas assim que não entendo. Imagina se eu tivesse ganho. Então eu falei, vou fazer uma campanha, né? Aproveitar que eu estou aí na mídia, entre aspas, vou fazer uma campanha sem gastar, do jeito que eu acho que tem que ser feito, né? E vou aproveitar aí
as pessoas, eu chegava no bairro e me chamavam de Zequinha. Ah, você parece muito seu tio, achava que era filho dele, para começar. Fala igual ele, não sei o quê, para papai, e é onde eu ia chegar, que o Zeca tem os votos em reconhecimento dele, é ele, me transfere. Porque, né, até eu tentei, achei que podia casar comigo isso, de aproveitar isso do Zeca e, de repente, me eleger vereador. E acabou que não tive, foi no final, principalmente, né? Foi um resultado eleitoral, foi um fracasso, mas político foi um sucesso, porque agora assim, virei outra pessoa. Naquela campanha, outros candidatos me falaram dessa situação, desse cenário de estar bem durante o período da disputa, e bem na reta final, a campanha praticamente esfarelar. Né? Na chegada, quando fala isso é por questão de voto, compra de voto. Você acha que compra de voto pode ter atrapalhado também? Com certeza. Ou pode ter definido muita coisa? Define. Se você... Aqui tem uma prática disso, né? E assim, eu primeiro que não faço, até porque eu não sei fazer. É uma coisa que me agride muito. Eu fui, inclusive, coordenador financeiro. E justamente na população mais ferrada. Né? Mais ferrada. Ali, eu fazia esse discurso muito nos bairros. Não vai adiantar a sua vida. Você vai vender seu voto por R$100. O que vai adiantar? Você não vai aguentar, você não passa o dia da eleição por R$100. Se for você tomar uma cachaça, alguma coisa para comemorar que seu candidato entrou, você não passa um dia, não vai resolver nada. Pagar uma conta de luz sua, que está 5 atrasado, não vai resolver. Então, essa política tradicional que vai ser muito difícil da gente romper. E precisa romper, porque você tem que participar do processo eleitoral enquanto cidadão, enquanto eleitor, para você poder cobrar quem você elegeu. Você tem que votar baseado naquilo que o cara propõe para você. O eleitor de esquerda é isso que eu te falei aqui: educação de qualidade, saúde, melhor salário, emprego. E aí volta naquela outra questão que você falou primeiro do Zeca e depois do Lula. O Lula, aos 76 anos, provada a sua inocência, vai receber de volta o dinheiro lá que o Moro mandou segurar dele, porque não achou nada de irregular, está de casamento novo, casou de novo, está feliz, está apaixonado. O que o Lula poderia querer ser presidente de novo? É o maior presidente que esse país já teve, líder absoluto em todas as pesquisas. Você pergunta quem que é o melhor presidente do Brasil? Lula, para 60% da população da história. O Lula saiu com 87% de ótimo e bom. O Lula... O Obama falou o homem mais popular do mundo. O Obama falou na época. O Lula se volta e faz um mau mandato e só tem a perder, não tem nada a ganhar. Mas assim, discrepância da parte. A situação da Lava Jato, que depois agora está tudo sob júdice, o final da novela, tal. O Lula precisaria roubar um sítio? Ou roubar, no caso, um triplex? Alguém com tanta influência, tanto dinheiro. O Lula tinha de palestra 30 milhões que ele recebeu. Por que ele não pode comprar um sítio? Não pode comprar um triplex no Guarujá? Lembra daquelas ligações quando o Moro expôs, hoje o do pai de novo, que é? Eu sempre racho de rir daquilo lá, que eu sou um cara que sempre trabalhei. Porque hoje em dia, se a gente for fazer um recorte de uma biografia, se olhar demais o discurso que é hoje... de quem faz barulho, é que o Lula é um ladrão. Sim. E como que um ladrão vai ganhar? E isso fica na discussão política das ruas, tudo mais, tudo. Mas assim, podia até ter sido muito político, no Brasil, de todas as esferas. Mas por que ele teria roubado isso? Um triplex. Alguém que está tanto tempo na política, você pega ali, não precisa nem ser tão famoso, o cara consegue comprar uma propriedade rural aí, ou um apartamento. Não é possível que não consiga. Não é possível. Você acha que o Lula, ou eu, ou qualquer pessoa, vai desafiar todo mundo? Você acha que até por ser um discurso tão maluco, tão surreal, que fica difícil a defesa dele? Com os instrumentos de pesquisa, de investigação que tudo tem, você acha que o Lula vai desafiar, como ele desafiou o Moro, inclusive em audiência, desafiar como a justiça de forma geral nas mídias, quando ele sai, nas entrevistas que ele dá? Você acha que ele vai desafiar alguém daquela forma se ele tivesse o rabo preso com alguma coisa? A casa do Flávio Bolsonaro, acabou de comprar em Brasília, compra 2 triplex no Guarujá. O cara que nunca trabalhou, se enrolou na desculpa, comprou uma casa de R$6 milhões, registrou a casa a 100 quilômetros do cartório onde tinha que registrar. Primeiro falou que era dinheiro o cara é um case de sucesso imobiliário, falou que fez mais de 100 transações imobiliárias. Como? Com que dinheiro? Esse tá fácil de pegar, eles vão pegar quando o Bolsonaro sair. O cara comprou uma casa de 6 milhões. Aí você me fala, primeiro era loja de chocolate, vai vender chocolate assim, Inclusive dessa franquia que ele era dono aí, eu vou direto aqui no Shopping Campo Grande, adoro ali um cappuccino amanteigado que tem, porra,
Se o cara tá com 6 milhões vendendo chocolate, meu irmão, né? Haja Páscoa. Aí, depois, só pra terminar, passou o tempo, o cara pegou e desfez a desculpa. Aí falou, não, honorários advocatícios. Aí que eu te falo, que o cara que para desafiar, o cara tem que ser minimamente inteligente, eles são burros. Aí o cara falou que honorário advocatício, ato contínuo, o que qualquer cidadão foi fazer? Pá, entrou no Sijus lá, vamos pesquisar. Que processo que esse cara atuou como advogado? Zero. Nenhum. Como que alguém me dá uma desculpa que comprou uma casa de 6 milhões sem ter trabalhado com nada? É fácil de achar, é fácil de fechar essa conta. Aí o outro filho mais novo, 18 anos de idade, comprou uma casa de 5 milhões com a mãe. Do quê? E esse já pegaram, né? Tráfico de influência, o cara alugou um camarote lá para ser o escritório da loja, não sei de onde, o cara faz TikTok, dança lá com roupa. E aí você vai discutir alguém político, o cara fala, e o sítio do Lula? Cara, quantas vezes eu usei sítio de amigos meus? Né? Porque tá o pedalinho do neto do Lula. Porra, mas o pedalinho do neto do Lula? O Moro ficou 6 meses com o tablet do neto do Lula. O que vai pegar no iPad de uma criança? Vai ver que o guri veio galinha pintadinha, alguma coisa assim? Sabe, umas coisas assim, ficou tão raso que ele desafiou, não quis sair com o tornozeleiro, falou, vou ficar, o cara ficou doido. Quem que paga isso pro Lula? Já imaginaram uma ação de reparação do Lula para com o Estado? O cara ficou 2 anos preso, gente. Morreu uma mulher um pouco antes dele prender, perdeu um neto, que inclusive não deixaram nem sair, perdeu um irmão preso. O que isso representa na vida da gente? Nós ficamos aí numa pandemia, 2 anos dentro de casa. Todo mundo ficou louco. Você imagina o cara tá preso de forma injusta, brigando, teimando, e aí você vai discutir quando você elenca esse tipo de coisa que aconteceu, o Moro trocou os pés pela mão, sou filho de um procurador de justiça, minimamente você entende, né, da legislação, do processo penal, do amplo direito de defesa, aquilo é um circo. Você pega o Dallagnol agora que saiu para ser candidato também, levando pau aí da mídia de todo mundo, porque o cara caiu numa contradição monstra, né, for descobrir até como que ele entrou na época, enfim. E aí você vai discutir, o cara chama o Lula de ladrão e ele não aceita que chama o Bolsonaro de miliciano, por exemplo. Altíssimo envolvimento pessoal dele, dos filhos, homenageando, dando medalha para miliciano, né? O cara foi achado lá, o cara que deu o cheque para a primeira-dama foi achado na chácara do advogado pessoal da família. Vamos discutir tudo, gente, sem paixão, né? Sem você querer partir para ofensa com alguém. Agora tá na moda você agredir, você ofender. Agora não morreu um tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, uma coisa lamentável. 2 famílias aí devastadas por causa do ódio político. Não é possível a gente conviver. Você adivinhou minha próxima pergunta. Esse episódio terrível, né? Que a cena foi em pleno domingo, né? Para ver todo mundo, mostra o nível que chega a intolerância. Você tanto foi cumprimentado, elogiado pela tua opinião na questão do vídeo, até quando vinham conversar com você também sempre muito acessível, falava das suas ideias políticas e da sua defesa à esquerda, ao Lula, Dilma, e a toda a ideia que é isso. Mas também viveu episódio de intolerância, estando com a sua família num show. Como que foi isso? Você se sente impotente? Muito. Eu já tinha ido embora do show, né? Durante o próprio show, assim, não teve nada. Aqui em Campo Grande. Foi em Campo Grande, foi no show do Cabaré, né? No Leonardo, na época era com o Eduardo Costa. Cumprimentei muita gente que tinha lá, inclusive as pessoas que eram contra politicamente, normal, natural, tá todo mundo ali se divertindo. Todo lugar vai ter alguém que gosta, alguém que não gosta, faz parte. Não é possível que a gente não pode divergir de forma educada, polida com alguém. Eu não preciso concordar com o que você fala, Danilão, e não preciso deixar de gostar de você, porque você eventualmente pode concordar comigo. Eu sou Botafogo, você pode ser Flamengo, vou brigar com você por causa disso. Isso não existe. E aí, quando acabou o show, inclusive nós estávamos na parte das mesas, e isso que na época pegou, fiquei sabendo depois, tinha um pessoalzinho ali no meio, não aceitava que nós estávamos ali de mesa, né, no camarote, né, não podia estar ali, né, quem é esquerda não pode, tem que estar lá na pipoca, teatro, sabe, uma imbecilidade sem tamanho. E a hora que acabou o show, eles, o pessoal que estava na frente ali inflamou, aí você vê que veio os Marias vai com as outras, né, era um grupo pequeno, começou a xingar, virar para trás, gritar fora PT, olhando para meus pais, para minhas tias. E a minha mãe, ela não tem sangue de barata, ela é meio parecida comigo, né? Meu pai já é um cara mais polido, um cara mais centrado. Minha mãe acabou rebatendo, virou uma bate-boca discussão, aí virou um show inteiro contra 6 pessoas, né?
E minha irmã estava com meu cunhado atrás ali, com meus primos, minhas primas, acabaram pulando, foi uma cena lamentável. E aí eu já estava em casa, meus pais chegaram, e ali foi a primeira manifestação de ódio, assim, você vê, lá atrás, isso estávamos em 2016, né? Agora em 2022 teve esse caso aí, lá em Foz do Iguaçu, lamentável, né? Horrível, violento, você matar uma pessoa, e acabou que está quase morrendo, não morreu o outro rapaz. 2 famílias devastadas, o cara um pai de um filho de 1 mês. Eu tenho uma filha de 13 anos. Você acha que eu não consigo nem pensar, imaginar morrer por conta das minhas posições políticas? Nunca agredi ninguém, nunca xinguei Você ninguém. não quis sair em 2018, até porque o teu discurso, acho que seria mais até conveniente sair numa campanha a deputado federal, a deputado estadual. E nesse ano, não, por enquanto, não é pré-candidato. Não. Essa intolerância, esse cenário mais pesado, Também. foi uma das coisas que pesou? Com certeza. Ou vivia a experiência lá naquela época, As depois duas se coisas, dedicou à vida pessoal? Não, as duas coisas influenciam muito hoje no que eu penso. Primeiro que eu aprendi que você gostar de política e atuar em política não precisa você necessariamente ter um mandato. Né? Eu gosto, é uma coisa que eu até brigo com a minha namorada lá em Porto Murtinho, que ela não gosta muito. E às vezes eu estou nos grupos ali discutindo, ela fala, tá perdendo tempo. Não estou perdendo tempo, estou colocando minha posição aqui porque tem que ser colocada, já vou terminar e tal. Então, avalio muito esse tipo de coisa. Né? Então foi essa questão de já ter sido candidato, ter realizado isso de ver como que é. Né? Claro que eu tenho vontade ainda, é uma coisa que me segura, me prende, assim. Que eu gostaria de ter um mandato para poder, de repente, exercer as minhas ideias, as coisas que eu falo, da forma que eu falo, né? Não só depositar essa confiança em alguém, até porque ninguém vai pensar como eu, assim. Eu gostaria de ter essa oportunidade, mas não depende só de mim. A forma como que eu estava te contando aqui antes, né? Que faz-se campanha, é uma coisa que me agride muito, esse negócio de ter que botar dinheiro, o cara já vem falar comigo, já, você é candidato, você vai gastar quanto? Aí o cara vem se apresentar para você, eu tenho 100 votos, eu quero R$1.000. Se você tem 100 votos, é candidato, pô. Na verdade, Sim. Não é que um cara que fala em nome de outras pessoas. Então essas duas coisas, e principalmente o momento de intolerância que a gente está vivendo, né? Você se tornar um homem público, você está sujeito a escutar esse tipo de coisa, porque a população em geral, a maioria dela pelo menos, ou uma minoria que fala mais que a maioria, acha que pode ofender, agredir, aí todo mundo vira ladrão, né? Todo mundo vira homossexual, como se isso fosse algum problema. Eu mesmo no vídeo, na época do meu vídeo, foi as 2 coisas que espalharam de mim. É que você tá com camisa rosa no vídeo, né? De rosa, eu uso muito. Eu usava brinco quando era novo, nas 2 orelhas, né? Eu usava igual do Romário numa, 2 na outra. Aí não tem problema absolutamente nenhum com isso. Né? A primeira coisa que espalharam, esse cara aí, não fala nem homossexual, né? Um termo chulo, desculpa, é viado, primeiro. Depois que eu era drogado. Né? Esse cara cheira. Muita gente se entregou, aliás, para vários amigos meus. Falou, esse cara cheira aquela cocaína que é mais cara, não sei de quantos reais, porque queima, ele fica puxando, cheirando. E aí meus amigos que me defendem, né? Até que me conhecem, as pessoas que me conhecem, sabem, falavam, pô, mas o Marcelo mal bebe, cara. Ele é um cara extremamente careta, ele é um velho, um idoso no corpo de um jovem. Na época eu era mais jovem, agora ele tem 40 anos, né? Já estou partindo para virar um idoso de fato. E mal bebe, o cara não curte noite, não curte amanhecer dia, não gosto mesmo. Eu sou um cara que sim, eu gosto de praticar esporte. Eu jogo meu tênis de manhã quando eu estou aqui, que agora estou morando mais em Porto Murtinho. Futebol do grupo nosso lá de onde saiu aquele primeiro vídeo. Né? Então, você hoje está de frente para isso. Tem uma filha adolescente. Né? Eu não sei até que ponto seria favorável você ouvir isso. Eu tenho um estopim meio curto, o cara vai me chamar de ladrão, sabe da minha história, né? Vai me ofender de alguma forma, ofende minha família, vai ofender minha namorada, que não tem nada a ver com isso, trabalha no banco. Aí daqui a pouco eu tenho que ouvir, você, não sei o que lá, tá com aquele cara. Daqui a pouco os outros estão brigando por minha causa. É uma Ou coisa seja, que tudo que não tem nada a ver com a solução para a sociedade. Tem solução para a sociedade, né? Vai discutir o mandato do cara, se de fato eu tiver um dia algum. Então, não sou candidato, vou apoiar o Zé, que é candidato, o Wander é candidato, o Lula, que se Deus quiser para o Brasil ser feliz de novo, né? Os outros candidatos do PT, que sou extremamente fiel ao partido que eu estou, não admito votar um candidato que não carregue as bandeiras do partido que eu defendo, né? Sempre foi assim. E aí vou trabalhar com isso. No futuro, Danilão, não sei. Né? Eu estou hoje estabelecido em Porto Murtinho, né? Por conta da pandemia que nós estávamos conversando quando a gente se reviu ali embaixo.
A gente ficou... A pandemia foi uma coisa que nos fez rever muita coisa, inclusive nas relações interpessoais, né? Ficamos distantes das pessoas, anos sem ver as pessoas, né? Foi uma coisa muito que a gente tem que reavaliar e ver o que procurar crescer com isso que nós vivemos. E parece que durou muito mais que os 2 anos. Parece que durou muito mais que os 2 anos, né? Então todos temos que crescer enquanto seres humanos depois desse período muito triste que nós tivemos. Perdemos amigos, familiares, né? E assim, estou morando em Porto Murtinho, eu estou desde 2020 para fazer um ato de filiação ao PT de lá, né? Mas eu sei, inclusive um dos motivos de não ter feito esse ato ainda esse ano, é porque eu sei o que eu represento na nossa pequena cidade por conta de ser filho de um ex-prefeito, filho de uma ex-prefeita, né? Então, a partir do momento que eu me filiar, automaticamente as pessoas vão começar a vincular isso com uma pretensão de ser candidato a prefeito daqui 2 anos. Né? Eu não escondo, não, se tiver que ser para defender isso, que eu acredito, o legado do que quando eu abro a boca, lá em Porto Murtinho, eu represento algo muito grande, né? São 4 mandatos, 3 mandatos diretamente ligados. E quem sabe, daqui 2 anos eu saio candidato a prefeito lá em Porto Murtinho pelo PT. Agora, mas não é uma coisa que eu estou avaliando ainda não. Para finalizar, Porto Murtinho, que é uma cidade antiga aqui no nosso estado, ela está se remodelando de uma maneira quase no nível do que foi Três Lagoas, né, quando chegou o desenvolvimento. Exatamente. Você que está morando lá, para o sul mato-grossense em geral que estiver acompanhando o vídeo, que noção que a gente pode ter de Porto Murtinho para daqui a 10 anos, por exemplo? Uma cidade que ela vai estar praticamente integrando o estado ao Pacífico. Exatamente, ao mundo. Porto Murtinho vai ser o grande hub intermodal de transportes, de multiplicação de pessoas, de trânsito de pessoas, de mercadorias, né? Porto Murtinho, com essa ponte, ela muda o panorama dela e de toda aquela região. Né? Porto Murtinho hoje já tem... Que foi uma região muito esquecida, né? Totalmente, sempre esquecida. Meu pai é um cara que defendia muito isso à época, né, do Porto, falava assim que nós estávamos de costa para o rio, sendo que nós temos que estar de frente para o rio. Né? Porque o transporte é mais barato, você chega mais longe, você carrega mais carga, né? E como é que nós vamos virar as costas para isso? Por isso que o Murtinho ficou esquecida, ficou à margem de tudo isso, de tudo que é tipo de desenvolvimento. É uma cidade que hoje tem 70% da população é pobre, e 20% é miserável e 10% sobrevive bem. Então eu sei muito bem que é, primeiro, aqui em Campo Grande, e segundo lá, porque eu moro lá, que é você estar numa sociedade que depende de tudo do poder público. Lá só tem hospital público, né? Lá, para você trabalhar, são pouquíssimas as empresas privadas que tem, e modéstia à parte, eu, a minha família, empreendemos lá, eu tenho sociedade nos 2 postos da cidade, os únicos, agora está saindo o 3º, e um restaurante com uma galeria de lojas que a gente tem desde 1995. Então, são poucas as empresas privadas, nós temos participações nelas, inclusive. Agora tem outras, né? Está crescendo a cidade. Então, lá, população trabalha onde? Ou a prefeitura ou o exército. Você tem que ser funcionário público, ou dar aula, professor. Então, e não tem como você empregar a cidade inteira. E quantos habitantes está? 13 mil. A área urbana hoje em dia deve ter lá em Porto Murtinho. Né? E vai crescer muito. A ponte vai mudar tudo aquilo. Hoje, para você ter uma ideia, ali do lado do Paraguai está mais acelerada a obra. Eles terminaram o asfalto, né? Você, com 250 quilômetros, você está em Loma Plata, Filadélfia, com 1.000 quilômetros, você está no Chile, está na Cordilheira dos Andes, você está ali nos portos de Iquique, Antofagasta, né? E isso vai contribuir de forma... Não tem como as pessoas, às vezes, não entendem o que vai ser aquilo para a nossa cidade, para a nossa região. Hoje, o Murtinho já tem 2 portos funcionando, mais 2 em construção, são 4. Já mudou a paisagem de toda essa área. Você indo de Cidrolândia para Porto Murtinho, que é o caminho que eu faço, está todo mundo já procurando plantar grãos, inclusive porque o produtor, isso é uma ação que na época meu pai defendeu muito no governo do estado, o produtor dessa região, ele é remunerado $2,80 por saca a mais para exportar para o Murtinho. Então, você tem incentivo para você produzir, já está mudando essa cadeia produtiva, não é mais só agropecuária, já está indo para essa questão dos grãos de soja, do milho, né, do arroz irrigado que vai vir para cá. Então, vai ser algo que vai... Você citou bem Três Lagoas, porque Porto Murtinho vai precisar de gente, vai precisar de mão de obra, vai mudar toda a sociedade de lá, as pessoas que moram lá, como nós a vida inteira, tudo aquilo que nós vemos até hoje vai ser totalmente diferente. A cidade vai crescer, né? Vai ter uma miscigenação de gente muito, muito grande, de culturas,
inclusive para melhorar a questão do que a gente vive lá de mão de obra, da cabeça, da consciência do nosso povo. O Murtinho também tem uma parcela lá da população que está muito atrasada com relação a isso. Você não acha, você não vê qualificação de mão de obra, você não vê as pessoas, os jovens querendo procurar alguma coisa, porque não tinha no que se inserir, né? É só... Então vai mudar toda aquela região. Porto Murtinho, Jardim, Guia Lopes, Caracol, Ponta Porã, Bonito, Antônio João, toda aquela região vai viver prosperamente, se tudo der certo vai dar, inclusive na questão do setor da indústria do turismo que a gente fala. Se você pensar que você pode ir de carro para o Chile, por que não quer ir? Né? Eles de lá querem vir aqui, você integrar esse setor do deserto de Atacama com o circuito das águas de Bonito, de Murtinho, de Aquidauana, de Miranda, de Corumbá. Essa troca de experiências, essa troca de cultura que é o que faz com que a gente eleve tudo da nossa vida. Então, Porto Murtinho vai viver, e enfim agora, e nós estamos vivos para passar por essa transformação, o maior, mais próspero e melhor momento da sua história. Não tenhamos dúvida disso. Obrigado pela visita. Obrigado aqui. Eu de novo. Sucesso. Feliz aí por Porto Murtinho, por você também. Por nós todos. Sucesso para o MS em Dia. Torcer para a nossa sociedade cada vez mais evoluir, para a gente conseguir se respeitar, viver de forma melhor. E espero que ao final da eleição seja, para a sociedade brasileira, seja um resultado melhor, né? Com alguém que tenha mais capacidade de humanidade, mais capacidade de tratar bem o nosso povo, mais capacidade de melhorar o nível de desenvolvimento do nosso país. O caminho que está aí, né, eu acho que não é o certo, e se a gente comparar um pouquinho, procurar aí quem que deu melhores condições de emprego, de renda, das pessoas comerem melhor, viverem melhor, viajar, rever os seus parentes pós-pandemia, inclusive isso é muito importante. Eu acho que o caminho que a gente defende é o melhor para o nosso país, com toda certeza. Te agradecer de novo pela oportunidade, sempre que você me chamar, me requisitar para qualquer coisa, por gratidão, né, e pela coragem que você tem. Né? Eu sou um cara que eu fui convidado, Danilão, conversei contigo, e só me estendendo um pouquinho, né, para agradecer já. Não, mas dia de novo. O espaço é seu. Fui convidado muito para entrevistas esses anos todos. Né? Cheguei a gravar em 2 televisões aqui do estado, e aí não tiveram, os caras me ligavam até sem graça depois, não teve como, o dono da TV não deixou, achou que você foi bem nisso, né? Tinha uma imagem de que você era um playboy, que não falava nada com nada, e aí não vai pro ar, né? Então você é um cara que teve coragem pela sua linha e pela liberdade editorial que você tem, né? Então eu te agradeço muito, a gente tem que também usar o espaço para poder mostrar para a população que a gente pode sim conversar, conviver, né, e se respeitar. Então, parabéns pelo espaço, MS em Dia, que cada vez mais tenha mais sucesso, que você tenha cada vez mais brilhantismo aqui no jornalismo do Mato Grosso do Sul. Você é um cara que faz a diferença aqui no nosso estado, e acho que a gente tem tudo para... Quero te receber um dia, quem sabe gravar lá em Porto Murtinho. Estou para inaugurar uma pousada agora lá na ilha do meu pai, vou mandar o material para você depois. A gente faz um MS em Dia na beira do rio, para a gente mudar um pouco, falar sobre o meio ambiente, sobre Especial turismo, Murtinho, cultura. né? Especial Murtinho. Muito obrigado, sucesso a você, a toda a sua equipe, e vou aguardar você no Porto Murtinho qualquer hora dessa. Obrigado. Valeu, obrigadão. Valeu. MS em Dia, acompanha nosso trabalho no www.msendia.com.br, nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. Até a próxima.